Bom, então dando continuidade no conteúdo de áreas, a gente viu áreas de quadriláteros, áreas de triângulos. Agora eu queria discutir um pouquinho com vocês áreas de polígonos regulares, tá? Eu desenhei esse monte de circunferência que na verdade eu vou desenhar cada um desses polígonos regulares inscritos na circunferência, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou desenhar aqui um quadrado inscrito, um pentágono inscrito, um hexágono e eu vou tentar por fim desenhar um heptágono regular aqui. Tá? Vou considerar aqui o número de lados. N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7 como exemplo. Tá? A gente vai trabalhar com alguns desses casos, depois vai tentar generalizar. Tá? Pronto. Desenhado aí então esses exemplos de polígonos regulares, o que eu vou me basear para o cálculo da área deles? Tá? Eles também têm diversas formas diferentes de se calcular, mas basicamente eu vou me restringir ao que a gente chama de triângulos centrais. Esses triângulos centrais eu obtenho simplesmente ligando o centro com cada um dos vértices. Então esse daqui seria o caso do quadrado. Aqui no pentágono regular seriam esses daqui. No hexágono regular seriam assim, assim por diante nos outros, e a mesma coisa no heptágono regular. Assim. E como que eu vou calcular essa área? Bom, aqui a gente tem polígonos regulares, então todos os lados de mesma medida. Consequentemente, na hora que eu tracei esses 4 triângulos centrais, esses 4 triângulos têm a mesma área. Então, logo de cara, eu vou poder afirmar o quê? Que a área do quadrado é 4 vezes a área do triângulo central. E como que eu vou calcular a área do triângulo central? Eu vou calcular como sendo base L vezes a altura que eu vou traçar aqui. Tá? Essa altura aqui eu vou chamar de Hzinho. Então vai ficar assim. A área do quadrado é 4 vezes a área do triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Agora, se vocês repararem, o que aparece aqui do lado, esse 4L? O que significa 4L dentro do quadrado? 4L significa o perímetro do triângulo. Desculpa, o perímetro do quadrado. Então, esse 4L aqui eu vou poder substituir pelo perímetro, que normalmente a gente chama de 2P. Tá? Isso daí é uma questão de nomenclatura. O perímetro a gente chama de 2P. 2P, então, é o perímetro. Consequentemente, P vai ser o quê? P vai ser a metade do perímetro, que a gente chama de semiperímetro. Então, finalmente, a área do quadrado vai ser o perímetro 2P vezes H sobre 2. Corto 2 com 2. A área do quadrado vai ser P vezes H. O semiperímetro vezes a altura. Beleza, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa aqui para os outros polígonos regulares. Da mesma forma que eu tenho todos os lados iguais a L, consequentemente todos esses triângulos centrais iguais entre si, que a gente chama de congruentes. Então, a área do pentágono regular agora vai ser então 5 vezes a área do triângulo central, que vai ser calculado como base vezes altura sobre 2 também, tá? Não acaba não mudando muito. Então vai ficar a área do pentágono 5 vezes
base vezes a altura sobre 2. Opa, mais uma vez o que aparece aqui pra gente? Esse 5L aqui que aparece, no caso do pentágono regular, está fazendo o papel do perímetro. Eu vou substituir então por 2P. A área do pentágono vai ser 2P vezes H sobre 2. Corto 2 com 2. A área do pentágono é igual a P vezes H, mais uma vez. Reparem que apesar da gente estar trabalhando com outra forma geométrica, a gente chegou exatamente na mesma fórmula. Vamos fazer mais um. Hexágono regular. L, L, tudo L. Agora, nesse caso, a gente obteria 6 triângulos centrais, todos congruentes entre si. A área do hexágono, então, seria 6 vezes a área do triângulo central, que é base vezes a altura sobre 2. Então, isso nos dá 6 vezes a base é L vezes H sobre 2. O 6L que aparece agora aqui, mais uma vez a gente pode substituir pelo perímetro do hexágono. Simplifico 2 com 2. A gente chega então, a área do hexágono é, mais uma vez, P vezes H. Vamos fazer mais um. Não, acho que já deu para entender, né? O próximo polígono, se a gente fosse fazer aqui para o heptágono regular, que fórmula a gente chegaria para o cálculo da área dele? A7, área do heptágono regular, semiperímetro vezes o H. Então não vai mudar. Isso daí é uma fórmula que a gente viu que é universal, que vale para qualquer polígono regular. Semiperímetro vezes H. Beleza? Então, visto agora esses polígonos regulares, vamos ver o que isso vai ajudar a gente. Demonstrada aquela formulinha que a gente acabou de ver de polígonos regulares, o que isso vai ajudar a gente? Se a gente for analisar uma circunferência, o que a gente poderia afirmar de uma circunferência? Quanto mais lados a gente desenhasse no polígono regular inscrito aqui, quanto mais lados a gente desenha, mais próximos eles vão ficando da circunferência. Então, de uma maneira ideal, a gente poderia dizer o quê? Que a circunferência é um polígono de lados muito grandes. Ou seja, a circunferência se aproxima de um polígono de infinitos lados. Apesar de ter infinitos lados, o cálculo da área dela, teoricamente, seria o mesmo. Independentemente do número de lados do polígono regular, ele é calculado como semiperímetro vezes o H. A gente viu que essa fórmula é universal. Lembrando que o comprimento de uma circunferência é 2πr, vamos imaginar o triângulo central aqui bem pequenininho. Algo mais ou menos assim, ó. Bem pequenininho aqui. A altura, a gente obtém ela traçando a altura justamente desse triângulo aqui no meio. Quanto menor o lado, quanto maior o número de lados do polígono, vocês concordam que essa altura, H aqui, ela vai se aproximando do próprio raio da circunferência? Tudo bem essa ideia? E o semiperímetro desse polígono regular de infinitos lados vai se aproximar cada vez mais do quê?
da metade do comprimento da circunferência. Então a gente vai poder dizer o quê? Que a área de um polígono de infinitos lados, que no caso seria a área da circunferência, vai ser o quê? O que é o semiperímetro? É a metade do comprimento da circunferência, 2πr sobre 2, vezes a altura, cuja altura se aproximou do próprio raio. Corto 2 com 2, a gente chega na fórmula: a área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Com isso, a gente deduziu a fórmula do cálculo da área da circunferência. Beleza, pessoal? Da hora isso, né? Bom, e para finalizar nossa parte teórica, uma outra figura que é interessante a gente saber o cálculo da área é o que a gente chama de setor circular. O que é um setor circular? É basicamente quando a gente pega uma circunferência e a gente corta uma fatia dela, uma fatia de ângulo alfa. O cálculo da área desse setor circular, que seria isso que eu estou destacando aqui, na verdade é bem simples, é bem intuitivo. A gente tem que a circunferência inteira, que tem área πr², equivale a uma fatia de 360 graus. Então esse setor circular aqui equivale a somente uma fatia de alfa graus. Então vamos lá. A área do setor circular vai ser uma fração da área da circunferência inteira, que é πr². Que fração é essa? Que fração da área inteira ela é? A mesma fração que o alfa, que é o ângulo que define ela, é do 360. Então essa seria o cálculo da área de um setor circular. Alfa sobre 360 vezes πr². A área do setor circular. Beleza, então, pessoal. Então vamos finalizar resolvendo alguns exercícios. Vamos lá, vamos resolver os últimos exercícios então da apostila. Novamente na página 53, módulo 4. Exercício 3, ele começa a envolver a parte de circunferências. Ele diz pra gente o seguinte: um círculo de área 16π está inscrito em um quadrado. E aí ele quer saber o perímetro do quadrado. Bom, se o círculo tem área 16π, a gente acabou de ver a área de uma circunferência calculada como sendo πr². Corta o π com π, a gente chega então que r é raiz de 16, r é igual a 4. O raio da circunferência vale 4. Agora, se esse círculo está inscrito num quadrado, o que a gente tem? Né? A gente tem aqui uma circunferência e o quadrado por fora dela. Ou seja, se o raio da circunferência é 4, a gente tem que o lado desse quadrado é igual a 8, o diâmetro da circunferência. Portanto, o perímetro, lembrando a gente chamava perímetro de 2π, é 4 vezes 8, que no caso dá 32. Alternativa A. Beleza, pessoal? Esse daqui bem direto, só enxergar direitinho a figura. Tá? No caso da circunferência está inscrita no quadrado. Beleza, exercício 4 agora. Olha só que figura esquisita essa, né? A figura representa 3 semicírculos mutuamente tangentes 2 a 2, ou seja, eles estão se tangenciando aqui, e os diâmetros são AC, BC e AB. Sabendo-se que AB é igual a 6
e BC igual a 2, ele quer a área sombreada. Primeira coisa é, como que a gente vai calcular essa área sombreada? Olha só essas curvas, né? Lembrando daquela dica que eu dei para vocês no comecinho da aula, decompor em figuras que a gente sabe calcular. Isso é fundamental para cálculos de áreas. Se a gente for ver, ele partiu dessa semicircunferência grandona e subtraiu essas duas semicircunferências menores. Então a gente vai poder calcular essa área rachurada como sendo a área da semicircunferência grande, menos as duas outras semicircunferências, a semicircunferência média menos a área da semicircunferência pequena. Bom, a área de semicircunferência é a metade da área da circunferência que precisa do raio. O raio dessa média é 3, o raio da pequena é 1 e o raio da grandona? Quanto que mede o raio da circunferência grandona? O diâmetro a gente tem que é 6 mais 2. 6 mais 2 costuma dar 8, metade de 8, 4. Esse que é o raio da grandona. Vamos lá então. A área rachurada vai ser o quê? Semicircunferência, lembrando, πr do grande ao quadrado sobre 2, metade da área da circunferência, menos πr médio ao quadrado sobre 2, menos πr pequeno, que é 1 ao quadrado, sobre 2. Então isso vai dar área rachurada, 4 ao quadrado, 16, π sobre 2, menos 3 ao quadrado, 9π sobre 2, 1 ao quadrado, 1π sobre 2. Então a área rachurada vai dar 16π menos 9π, 7π, menos π, 6π sobre 2, que dá 3π. A área rachurada é 3π. Alternativa C. Tranquilo também esse exercício, pessoal? Enxergado essa decomposição, a gente vê que fica natural o cálculo dessa área. Beleza? Vamos para o último, então. O último aqui da FUVEST, ele diz na figura seguinte, estão representados um quadrado de lado 4, deixa eu anotar isso, uma diagonal e uma semicircunferência de raio 2. Então ele quer saber a área dessa região rachurada. Pessoal, mais uma vez, se não sabe calcular essa área, se não consegue identificar, decomponha em áreas conhecidas. Isso daqui não é um setor circular, hein? Toma cuidado, porque isso daqui não é o centro de uma circunferência. O centro dessa semicircunferência está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar esse raio aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então a área rachurada se subdividiu em que partes? Em um triângulo retângulo e um setor circular de 90 graus. A área rachurada vai ser calculada como a área do triângulo retângulo mais a área do setor circular de 90 graus. Só calcular essas duas coisas separadamente que a gente obtém a área rachurada. A área rachurada, então, vai ser o quê? O triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Você vê que as medidas aqui do raio 2 e 2
dão para a gente tanto a base quanto a altura. Mais o setor circular, que vai ser o quê? Lembrando a formulinha de setor circular, alfa sobre 360, em que nesse caso o alfa vale 90, vezes o πr quadrado, cujo raio é 2, 2 ao quadrado. Simplificando aqui o que dá? 2 por 2 corta, 90 por 360 vai dar 1/4. Opa, e esse 4 vai acabar cortando com o 2 ao quadrado aqui. Então, finalmente, o que sobrou aqui pra gente? A área rachurada vai ser 2 mais π. É o que sobrou. O que nos dá a alternativa B. Beleza? Então, pessoal. Então, esse daí foi o módulo 4, a nossa última aula dessa apostila 1. Então é isso, pessoal. A gente se vê, então, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.